Nós estamos na oitava da festa do Corpo de Deus. Então, os textos da missa de hoje são os mesmos de ontem. Vai durar até quinta-feira que vem. Em 8 dias vamos considerar um pouco mais sobre o Evangelho que já comentamos ontem, o capítulo 6 de São João. Não vou traduzir porque é exatamente o mesmo texto, mas vamos considerar um pouco mais sobre o mesmo texto do Santo Evangelho. Nosso Senhor, Ele disse no Santo Evangelho que quem comesse de sua carne, bebesse do seu sangue, ia permanecer nele e ele no sujeito que o recebesse. E ia viver, aquele que comungasse, ia viver por sua vida. Não. Então vamos considerar hoje como muitos, e vamos falar de nós, estamos no caminho da salvação, mas muitos usam o caminho da salvação para se perder. Isso é uma proeza imensa, talvez inédita ou não me atreveria a dizer que do jeito que se encontra, sim, de terror mesmo. Usar o caminho da salvação para a sua própria perdição. Então, como pode ser? Porque nós fomos postos no caminho da salvação pelo mesmo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele nos deu a graça do batismo. Todo mundo que foi batizado, validamente, foi posto no caminho da salvação. E qual é o caminho da salvação? É a fé católica apostólica romana, é a Santa Igreja. Depois desse caminho que fomos postos, ou seja, nascemos para Deus no nosso batismo, nós precisamos crescer. E qual é o sacramento que nos faz maduros, espiritualmente falando? É o crisma, que nos faz perfeitos cristãos e soldados de Cristo. E este que nasceu para Deus pelo batismo e que foi feito a maioridade aos olhos de Deus pelo crisma, ele precisa comer, porque quem não come não vive. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Assim como o nosso corpo precisa de comida para viver e bebida também, principalmente, assim a nossa vida espiritual precisa de comida espiritual e bebida espiritual. E quem vem a ser? O mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a Santíssima Eucaristia. Por isso, quando nós perguntamos no Catecismo quantos e quais são os sacramentos, e quem sabe dizer em ordem dirá batismo, crisma e Eucaristia, porque é a ordem, digamos assim, ontológica das coisas. Não quer dizer que vamos receber nessa ordem. Pode-se receber nessa ordem ou não. Então, estamos no caminho da salvação, nascemos e Deus nos colocou neste caminho pelo batismo, muitos de nós somos crismados, então estamos aí com maior idade, ou seja, com os 18 anos aos olhos de Deus, espiritualmente falando, e uma pessoa que é um soldado de Cristo sabe por quem luta e contra quem luta e por que está lutando. Não existe nenhum soldado no campo de batalha que não saiba o que está a fazer. E se existisse, seria um absurdo. Mas falando da nossa religião, nós que somos batizados e crismados, muitas vezes estamos no campo de batalha, mas nós estamos lutando contra pessoas do mesmo exército. Aí vamos cair lá naquele pecado que é lutar contra a verdade conhecida. E por que isso? Porque muitas vezes as palavras que Nosso Senhor nos diz e o que Ele nos ensinou se torna algo indigesto. Algo que não soa muito agradável aos nossos ouvidos, porque Nosso Senhor não veio dizer o que nós queremos ouvir. Porque o que nós queremos ouvir, quem disse foi o demônio. Prazer, todas as suas seduções e todas as ilusões, enganar, ultrapassar, mentir e etc. Mas só que Nosso Senhor veio abominar tudo isso. Então nós já estamos no caminho da salvação e aí nós fazemos dele um caminho de perdição. Por quê? Porque nós não deixamos a natureza das coisas espirituais cumprirem com a sua finalidade. E lhes dou um exemplo. Uma pessoa batizada, ela é feita filha de Deus, querendo ou não. Jogaram água em cima da cabeça ou no membro da pessoa, de modo que escorreu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado, E aquela pessoa nasceu para Deus, querendo ou não, ela é, ademais de uma criatura, como todos somos, agora somos adotados por Deus. Quando somos convictos desta obrigação,
nós vivemos como filhos de Deus. Isso parece tão simples. Então, quem é de Deus vive como seu filho. Mas aí o caminho da salvação nós convertemos em caminho da perdição, porque sendo filhos de Deus, nós nos comportamos como filhos do demônio. Aí isso é só olhar os pecados. É verdade que não é uma questão de angelismo, nós não somos anjos, mas só que uma questão de perfeição católica. Nós não temos as nossas fragilidades, pelas quais nós devemos lutar, mas quando nós assinamos o nosso estado deplorável, porque eu não tenho jeito, isso eu não vou mudar, porque Deus vai me entender, nós estamos pegando a nossa certidão de batismo e estamos colocando aí, somos filhos de Deus, mas também com pacto com o demônio. Então, isso é simples. É verdade que temos nossos vícios, que temos que vencer, as nossas fragilidades, que temos que lutar, mas quando nós nos conformamos com os nossos pecados, nós estamos nascidos para Deus, mas cada vez mais retrocedendo e indo por uma viela que vai sair lá no caminho bem perto, que é o caminho do inferno. O crisma também. Nós somos soldados de Cristo e como soldados de Cristo nós temos a graça de lutar por Cristo e vencer sempre. Nunca um soldado de Cristo foi vencido por ninguém, nem pelo demônio, nem pela carne, nem pelo mundo, porque Deus nos dá armas invencíveis. E toda vez que nós somos vencidos, é porque nós não usamos as armas de Cristo. Então nós queremos combater um combate por Cristo, vencer por Cristo, mas do nosso jeito, e aí só de pensar isso, já estamos vencidos. E aonde vem o Santíssimo Sacramento? O Santíssimo Sacramento vem justamente para dar vida aos filhos de Deus, para que eles, comendo do corpo, do sangue, tenham a vida de Deus e não pereçam. Assim que nós, quando comungamos, nós temos a vida divina dentro de nós, correndo o sangue de Cristo em nossas veias. E como nós fazemos isso também, o Sacratíssimo Sacramento, como um meio de nossa condenação? É o que dizia São Paulo na Epístola. Aqueles que comem e bebem indignamente deste corpo, bebem e comem a sua própria condenação. Por quê? Porque tratam como um pão e vinho o que é corpo e sangue de Cristo. Para beber um pouco de vinho e para comer um pouco de pão, a gente não precisa de nenhuma preparação, não. A gente pega, abre o pacote de pão, comemos o que a gente quer, passamos uma manteiga, no melhor dos casos, um requeijão e comemos até a saciedade. Um vinho também, abrimos a garrafa, bebemos, não precisa de preparação. E quem isso com Cristo está fazendo o quê? Assinando também com sangue redentor sua própria condenação. E quem faz isso, hein? Não é o herege, o cismático. Também, muitos têm sacramento válido e fazem isso, mas vamos deixá-los para lá, vamos olhar para nós. Nós fazemos isso. As comunhões sacrílegas é fazer o caminho da salvação, se condenar em caminho da condenação. E as comunhões tíbias, porque quem comunga tibiamente, ou seja, comunga com indiferença, também vai preparando a alma para o caminho da condenação. Porque lembremos que Nosso Senhor diz que aos tíbios ele ia vomitar de sua boca. E os que são vomitados por Cristo são recolhidos pelo demônio, porque lá é o lixo. Lá é onde desemboca o esgoto de todas as imundícies morais. Então, ser vomitado por Deus é cair na fossa do inferno. Então, tenhamos presente nesse segundo dia da oitava estas verdades e considerar. Não é para assustar, não é para se deprimir, não é para entrar em pânico, mas é realmente para apertar os parafusos morais e pedir a Nossa Senhora a graça de comportar-nos como batizados, como crismados e como pessoas que vivem da sua vida. E isso daí fará com que os pecados cessem e que nós não tenhamos um pacto com os nossos pecados ou com os princípios morais que às vezes nós não estamos muito de acordo. Mas Nossa Senhora não pediu para que todo mundo tivesse de acordo e aplaudisse todas as suas palavras, mas mandou que todos se submetessem a elas. E é isso que é o necessário, isso que é o indispensável, isso que nós devemos fazer, submeter-nos à verdade, e aí sim teremos a liberdade dos filhos de Deus, comungando do seu corpo, bebendo do seu sangue, vivendo de sua vida, trilhando o caminho da salvação para nossa salvação e não para nossa condenação. Que nos conceda essa graça, Maria Santíssima, e todos os santos de nossa devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.